outro item, pessoal, importante para quem vai trabalhar com o ar comprimido é tal do normal metro cúbico por hora, que na realidade muitos compressores, às vezes a sua capacidade é expressa em termos de massa de ar. Geralmente, quando nós vamos utilizar compressores para a indústria de processos químicos, pessoal, geralmente lá é necessário especificar a massa de ar, a vazão em termos de massa de ar. E aí a gente usa, então, esta unidade que é o normal, o N é de normal, metro cúbico por hora. Vazão de ar em termos de massa de ar. Isso usa bastante em processos químicos, tá? Então, muitos compressores, quando a gente vai comprar, tá? A unidade da vazão que ele especifica é normal metro cúbico por hora. Então, se eu tenho essa unidade no compressor, a vazão dele está especificada nesta unidade, eu preciso transformar a partir da pressão no local de trabalho, da pressão de vapor da água e assim por diante de outros, e da temperatura, nós precisamos transformar esta pressão, esta vazão normal, metro cúbico por hora, em vazão metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora. E aí, então, nós precisamos utilizar uma expressão como esta aqui, que faz essa transformação. Então, a vazão em normal metro cúbico por hora, ela é igual à vazão em metro cúbico por hora. Então, nós da mecânica usamos muito o metro cúbico por hora, e o pessoal da engenharia química usa muito o normal metro cúbico por hora. Então, a relação entre elas é metro cúbico por hora vezes 273 dividido por 273 mais T1, que é a temperatura de entrada do ar no compressor, por exemplo, T1 em graus centígrados. Transforma essa relação, vezes P1, pressão na admissão, a absoluta na admissão, P1 absoluta na admissão, menos umidade relativa do ar, vezes a pressão de vapor do ar naquela altitude, dividido por 1,033. Então, a transformação de um dado em outro depende desta característica. Se nós alterarmos, né, a altitude do local da máquina que ela vai trabalhar, alterarmos, então, a pressão, né, modificarmos a umidade relativa, essa vazão vai modificar. Certo? Então, agora, nesse cálculo do normal metro cúbico por hora, nós temos que levar em consideração essas pressões, né, no nível onde nós estamos operando com o nosso sistema. Certo? Bom, esse cálculo, tá? É claro que ele é um cálculo que ele é apresentado em vários livros, tá? Eu estou tirando esse cálculo deste artigo, ó. O compressor de ar medido em volume ou em massa, né? Então, o Hideo Rio aqui, ó, tá? Ele tem um artigo que eu peguei da internet, são 2 páginas, tá? Que ele apresenta, então, um pouquinho da teoria sobre essa transformação e também nos dá a equação. Deixa eu ver onde é que está a equação aqui agora, tá? Aqui está ela, outras transformações aqui, tá? E ele apresenta, então, aqui, ó, aqui, essa equação aqui, ó. Essa equação ali, aqui, então, é essa que eu apresentei há pouco ali para vocês. Transforma normal metro cúbico, transforma metro cúbico por hora em normal metro cúbico por hora, tá? 2 vazões, tá? E ele apresenta também outras informações. Esse material você tem disponível, então, no material de aula de vocês, do Google Sala de Aula, do Google Classroom, tá? Eu coloquei esse artigo aí. E apresenta essas tabelas aqui, que apresenta, então, a pressão, né, atmosférica em função da altitude e pressão atmosférica, e aqui uma tabelinha que mostra a pressão parcial de vapor, o PV, né, que está ali na fórmula, tá, em função, então, da temperatura do ar, da temperatura de admissão do ar. Então, essas 2 tabelinhas
são as que são ocupadas, então, para determinar este PV aqui, tá? E também, né, a pressão, né, a pressão P1 em função da altitude. E aí nós transformamos uma unidade em outra, tá? É claro que também levando em conta a umidade relativa, tá? Então, nesse cálculo, então, aqui estão as duas tabelas. Vejam que em função da altitude, tá? Aqui é dada a altitude em pés e em metros, e a pressão atmosférica em psi e quilograma por centímetro quadrado absoluto, que é a que já é utilizada na expressão que o Hiro apresenta aí, tá? Então, ó, em 0 metro de altitude, pressão nível do mar, a pressão é 1,033 kg por centímetro quadrado absoluto, e à medida que nós vamos subindo, a pressão vai diminuindo, tá? Neste outro gráfico, tá? Então, ainda aqui, neste gráfico, a gente leva em consideração a altitude em metros e faz, então, o cálculo da pressão atmosférica em quilograma por centímetro quadrado. No primeiro gráfico, na primeira tabela maior, tá? É apresentada, então, a temperatura do ar em graus Fahrenheit, em graus Celsius, a pressão absoluta do vapor, o PV, tá? Em libra por polegada e em quilograma por centímetro quadrado. Para nós usarmos a nossa fórmula, nós vamos utilizar a pressão em quilograma por centímetro quadrado absoluta, pressão de vapor absoluta. Por exemplo, numa temperatura de aproximadamente a admissão de 20 graus Celsius, ó, aqui eu tenho 20 graus Celsius, a pressão de vapor é aproximadamente 0,02383 quilograma por centímetro quadrado absoluta, que são os valores, então, que vão na fórmula proposta ali para a transformação de metro cúbico por hora para normal metro cúbico por hora, ou vice-versa, tá? Então, a gente pode usar, então, essa expressão para fazer isso. Isso vai ser muito comum em transformação de unidade. Então, nós temos que observar lá se a vazão do nosso compressor é em normal metro cúbico por hora ou metro cúbico por hora e fazer a respectiva transformação. Há tabelas, há gráficos que são fornecidos pelos fabricantes de sistemas pneumáticos que ora estão em vazão normal metro cúbico por hora e ora estão em vazão metro cúbico por hora. Então, nós temos que fazer essa transformação, porque a diferença é um pouco significativa. E se nós não levarmos isso em consideração, nós podemos fazer podemos cometer alguns erros graves de cálculo, né, na hora de especificar os compressores. Querem ver isso num cálculo? Tá? Olhem só a diferença que nós temos. Vamos imaginar, pessoal, que nós um certo compressor, então, ó, vamos ler o problema. Qual a capacidade de um compressor em descarga livre padrão, metro cúbico por hora, tá? Correspondente a uma vazão de ar de processo expressa em normal metro cúbico por hora. Vamos pensar lá que o pessoal da engenharia química elaboraram um processo de fabricação lá para aquecer um certo produto, enfim, alguma coisa assim, né? E eles nos entregam, engenheiro mecânico, eu preciso dessa vazão aqui neste local, né? Para mim garantir o funcionamento desse processo. E ele nos deu, então, que ele precisa lá de uma vazão de 1,4 normal metro cúbico por hora. E falou, ó, seu engenheiro mecânico, eu preciso que você selecione um compressor de ar e também que você me dimensione essa tubulação que vem lá do compressor até aqui para que tenha a menor perda de carga possível, né? E passou a bola para nós, tá? E aí, então, nós vamos ter que especificar o compressor. Geralmente, quando nós vamos comprar um compressor,
nós vamos comprar ele em metro cúbico por hora, né, ou por minuto, e assim por diante, né? Então, né, qual vai ser essa especificação? Bom, a pressão atmosférica foi dada, né, corresponde a 0,943, que isso, vamos ver aqui, quando é 0,943, ó, corresponde a uma altura aqui, ó, de 763 metros. Então, o que que eu vou fazer? Puxa, a fábrica que eu estou trabalhando, que está secando alguma coisa, precisando de ar comprimido, ela está situada a 763 metros de altitude. 763 metros de altitude. Opa, então eu vou lá, identifico aonde altitude. Verifico aonde essa empresa está situada. Identifico qual é a temperatura de admissão do ar na entrada do compressor, 26 graus Celsius. Então o ar vai entrar numa temperatura de 26 graus Celsius. Vai ser uma média, vai ser do inverno, vai ser do verão, você vai ter que optar entre uma escolha ou outra. A partir desse 0,26 graus Celsius, vocês vão na tabelinha do Rio, opa, para cá, 26 graus Celsius, dá aqui, ó, vamos achar, aproximadamente aqui, ó, 26,1, ó, a nossa pressão de vapor corresponde a 0,03445. Ó, pressão de vapor, aproximadamente, então, 0,03445 kg por força por centímetro quadrado absoluta. E a umidade relativa deste ar que está naquele local, na média, né, é 80%. Fechou? Então, estamos em Joaçaba, estamos no Mato Grosso, lá onde a umidade relativa é mais baixa, eu tenho que levar isso em conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse normal metro cúbico por hora em metro cúbico por hora. 1,4. 1,4. Então, se nós pegarmos aqui, então, 1,4. Então, a equação agora é o contrário. Eu tenho normal metro cúbico por hora e quero calcular em metro cúbico por hora. Então, eu só rearranjei aquela expressão que estava anteriormente e peguei, então, o vazão em normal metro cúbico por hora, que é 1,4. Então, isso aqui tudo é 1,4, dividido por 203 mais 26 graus Celsius. O P1 é 0,943, 80%, e o PV, né, 0,03445. Ou seja, eu fiz esse cálculo aqui, ó. 1,4 dividido por essa multiplicação, 1,4 dividido por esse valor, que dá, então, ó, Q1, 1,73 metros cúbicos por hora. Então, na hora que eu vou especificar um compressor, eu não posso especificar pelo 1,4, né? O compressor mínimo que eu vou especificar, se for ele em metro cúbico por hora, DLP, tem que ser 1,7. Quanto é que dá essa diferença em termos percentuais? Ó? Se nós dividirmos 1,7 por 1,4, só para ver a diferença aqui, ó. Se nós não levarmos isso em consideração, 1,7 dividido por 1,4 dá um erro de 20% nos nossos cálculos. Tá? Então, nós precisamos efetivamente sempre fazer esse cálculo quando nós estivermos nos comunicando possivelmente com os engenheiros químicos, tá? Nós temos que lembrar que tem essa transformação, tá? E aí, então, esse 1,7 metro cúbico por hora em metro cúbico por minuto, tá? É esse aqui, ó. Geralmente, lá no compressor, nós vamos ter a especificação dele em metros cúbicos por minuto, né? Não por hora, tá? Então, a gente vai precisar, então, desta vazão em metros cúbicos por minuto. Talvez, em alguns momentos, precisamos transformar em pés cúbicos por minuto, né? Cubic foot per minute, para poder especificar aí no compressor. Mas, geralmente, além do pé cúbico por minuto,
nós temos também na especificação dele o metro cúbico por minuto. E é a partir deste valor aqui que geralmente a gente vai estar especificando o compressor. 2,8 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos por minuto, tá? Que então é a vazão necessária. Então, possivelmente, esses cálculos vão ser comuns se vocês estiverem trabalhando com massa de vazão de ar em massa, tá? Geralmente em processos que envolvem aí a engenharia química, tá? Eles vão dar o resultado para vocês em normal, metro cúbico por hora, e vocês, para comprar o compressor e especificar a linha, tem que calcular em metro cúbico por hora ou o metro cúbico por minuto, então, tá? Vocês vão, então, ter esses problemas muito aí, talvez, na vida profissional de vocês, envolvendo o normal metro cúbico por hora. Então, se vocês encontrarem algum gráfico de vazão e nessa vazão tem N metro cúbico por hora, não esqueça que isso aqui não é Newton, né? É normal, tá? É vazão em ar normal, metro cúbico por hora. Porque às vezes a gente vai abrir umas tabelas e uns gráficos, né? Que tem o N, e a gente pensa, mas por que o cara está multiplicando Newton com metro cúbico por hora? Que unidade é essa? Não é Newton, é normal, tá? Então vocês podem ter essas características aí, né, quando trabalharem com o pessoal da engenharia química. Esta é a bibliografia que estamos utilizando em nossas videoaulas. Automação Industrial Pneumática, Teoria e Aplicações, de Francisco Prudente, da editora LTC, Livros Técnicos e Científicos, editora limitada. Obrigado por assistir a esta videoaula.